noite, irmãos. Boa noite a todos que estão aqui conosco no templo, vocês que estão em casa também, cultuando conosco. Eu havia pedido esse suporte porque eu estava muito nervosa. E aí eu falei para o pastor Edemir, coloca para mim, por favor, o pedestal, né? Porque eu vou ficar tremendo, e aí vão ver que eu estou tremendo, eu vou ficar mais nervosa. Mas até que agora eu estou mais calma. Eu fiz um exercício ali. 2, né? O primeiro, porque a gente começa o culto adorando, louvando, a gente vai ficando mais calma. O segundo, eu pensei o seguinte, não tem por que ficar nervosa, porque nós estamos em família. Então eu pensei, imaginei como se eu estivesse em casa com Davi, Daniel e Rogério, no nosso culto doméstico, quando abro a palavra, leio e compartilho com eles. Então, nem estou tremendo tanto, só um pouquinho. Mas nós estamos em família mesmo, né? Então, o exercício me fez bem. E por falar em família, hoje o Rogério e os meninos não vieram estar aqui comigo também, porque estão se recuperando aí desse resfriado, dessa gripe que está aí solta, né? Esse vírus, mas eles já estão melhores, estão se recuperando, mas é melhor ficarem em casa por esses dias, né? Quando o pastor Edemir perguntou se eu poderia, nessa noite, né, dia 29, o último culto da semana do ano, trazer a palavra, eu pedi a ele um tempinho para pensar, porque eu fiquei surpresa. E a primeira resposta que vem é para recuar, né? A gente fica nervosa, eu não vou, não é algo que eu tenho o hábito de fazer, e a gente começa a colocar alguns obstáculos, né? Mas eu orei, e quando eu estava orando, Deus falou comigo assim de forma muito clara, eu senti algo muito forte no meu coração sobre uma oração que eu tinha feito umas semanas atrás, e vocês vão entender daqui a pouco por que eu estou aqui, por que eu aceitei. Nós cantamos ali, logo no início, se não for para te adorar, para que eu nasci, se não for para te servir, porque estou aqui. Então, eu estou aqui por isso, né? Para servir ao Senhor, para adorar ao Senhor, não por ser capacitada, por ter me preparado, porque o esboço que eu fiz, ele está aqui, mas eu sei que quem comanda é o Senhor, né? E vamos orar agora para que eu fale aquilo que realmente o Senhor tem para os nossos corações, né? Que seja o Espírito Santo que esteja me orientando em todas as coisas e que possamos sair daqui preenchidos pela palavra do Senhor. Então vamos fechar os nossos olhos e orar. Pai querido, muito obrigada por esse dia. Obrigada, Senhor, porque estamos aqui na Tua casa, no privilégio, ó Deus, de prestarmos o nosso culto a Ti, de dizermos ao Senhor que nós o amamos e que nós nascemos, ó Deus, para Te servir, para Te adorar, e é por isso que nós estamos aqui. E é por isso, Pai, que eu também estou aqui, e sei, ó Deus, que tudo que falar aqui nesta noite será algo, ó Deus, que o Senhor já tem colocado no meu coração, algo, ó Deus, que Teu Espírito Santo tem para cada um de nós. Muito obrigada, Deus, por nos permitir servir. Muito obrigada por nos usar, por nos fazer instrumentos Seus. Fale, ó Deus, aos nossos corações, em nome de Jesus. Amém. Eu não sei se vocês têm esse hábito, mas eu, de tempo em tempo, eu escolho um irmão ou uma irmã da Bíblia para me inspirar e ficar meditando sobre a vida daquela pessoa. E eu já vinha há alguns dias, já algumas semanas, na verdade, desenvolvendo um relacionamento com, daqui a pouco eu vou falar quem é, criar o suspense. E observando, imaginando como seria a vida dessa pessoa, analisando o que nós temos como narrativa bíblica sobre a sua história. Onde está em família é isso, né? Que a gente não tem vergonha. Estou tremendo mesmo. E imaginando como seria, foi a vida dessa pessoa, dessa mulher.
eu tenho esse hábito, né? Quando eu era criança, eu tinha uns 6 anos mais ou menos, eu tinha um filho imaginário e o nome dele era Roberto. E todos os dias eu cuidava dele e um dia eu coloquei o Roberto para dormir numa poltrona e chegou em nossa casa um pastor, amigo do meu pai, foi fazer uma visita. E quando ele chegou, ele já é falecido e ele era um senhor bem grandão. Ele sentou em cima do Roberto e eu chorei muito e ele não entendia o que tinha acontecido. Eu falei, o senhor matou meu filho. E não entendia nada. E aí meu pai explicou, era o Roberto. Meu pai já estava adaptado ao neto dele, né? Então, acho que tem a ver com aquela imaginação de criança. Eu ainda mantenho esse hábito. E eu venho refletindo muito sobre a vida de Isabel. E nós sabemos muito pouco sobre Isabel. Não há muito nos registros bíblicos, na narrativa bíblica. Nós não temos muitos detalhes sobre a vida dela. Por isso que fiquei curiosa. Como que seria Isabel e o que eu poderia aprender com essa serva do Senhor? Então nós vamos abrir as nossas Bíblias em Lucas, capítulo 1. E vamos ler o que nós temos aqui registrado sobre ela. Vamos ler do verso 5 ao verso 25, por enquanto, tá? No tempo de Herodes, rei da Judéia, havia um sacerdote chamado Zacarias, que pertencia ao grupo sacerdotal de Abias. E Isabel, sua mulher, também era descendente de Arão. Ambos eram justos aos olhos de Deus, obedecendo de modo irrepreensível a todos os mandamentos e preceitos do Senhor. Guardem essas palavras: justos, irrepreensível a todos os mandamentos. Mas eles não tinham filhos, porque Isabel era estéril, e ambos eram de idade avançada. Certa vez, estando de serviço seu grupo, Zacarias estava servindo como sacerdote diante de Deus. Ele foi escolhido por sorteio, de acordo com o costume do sacerdócio, para entrar no santuário do Senhor e oferecer incenso. Chegando a hora de oferecer incenso, o povo todo estava orando do lado de fora. Então o anjo do Senhor apareceu a Zacarias, à direita do altar do incenso. Quando Zacarias o viu, perturbou-se e foi dominado pelo medo. Mas o anjo lhe disse: não tenha medo, Zacarias, sua oração foi ouvida. Isabel, sua mulher, lhe dará um filho e você lhe dará o nome de João. Ele será motivo de prazer e de alegria para você. E muitos se alegrarão por causa do nascimento dele, pois será grande aos olhos do Senhor. Ele nunca tomará vinho nem bebida fermentada e será cheio do Espírito Santo desde antes do seu nascimento. Fará retornar muitos dentre o povo de Israel ao Senhor, o seu Deus, e irá diante do Senhor no espírito e no poder de Elias, para fazer voltar o coração dos pais a seus filhos e os desobedientes à sabedoria dos justos, para deixar o povo preparado para o Senhor. Zacarias perguntou ao anjo: como posso ter certeza disso? Sou velho e minha mulher é de idade avançada. O anjo respondeu: sou Gabriel, o que está sempre na presença de Deus. Fui enviado para lhe transmitir estas boas novas. Agora você ficará mudo, não poderá falar até o dia em que isso acontecer, porque não acreditou em minhas palavras, que se cumprirão no tempo oportuno. Enquanto isso, o povo esperava por Zacarias, estranhando sua demora no santuário. Quando saiu, não conseguia falar nada. O povo percebeu então que ele tivera uma visão no santuário. Zacarias fazia sinais para eles, mas permanecia mudo. Quando se completou seu período de serviço, ele voltou para casa. Depois disso, Isabel, sua mulher, engravidou e durante 5 meses não saiu de casa. E ela dizia: isto é obra do Senhor. Agora ele olhou para mim favoravelmente para desfazer a minha humilhação perante o povo.
lendo esse relato sobre Zacarias e Isabel, e hoje o foco é Isabel, não é Zacarias, nem o filho que eles tiveram. Eu tenho pensado em 3 características dessa mulher. Sobre a vida irrepreensível que ela vivia, o que nos faz entender a respeito de santidade. Né? E a palavra do Senhor nos diz que sem ela ninguém verá a Ele, né? Ninguém verá a Deus. Segundo, sobre contentamento. Em nenhum momento é relatado que Isabel vivia amargurada, apesar da sua situação de não poder, não ainda ter gerado um filho, né, de ser estéril. Então, ela tinha, sim, um problema, principalmente naquela época, onde nós sabemos que a cobrança sobre a mulher para que ela engravidasse e gerasse filhos era uma humilhação. Né? A mulher era vista como ou estava em pecado, né? Ou ela vivia em pecado. E isso, a mulher carregava um peso muito grande. Mas em nenhum momento a Bíblia fala que ela vivia amargurada, e isso foi um ponto que me chamou a atenção. E o terceiro ponto, que é o último, que é o ponto principal dessa mensagem que eu pretendo, né, quero compartilhar com os irmãos nessa noite, que é o que Deus tem me ensinado, é sobre a disponibilidade do coração de Isabel. Então, esses 3 pontos são os que eu venho meditando ao longo de algumas semanas. E vocês vão entender por que eu disse sim para estar aqui. E qual tinha sido a minha oração alguns dias antes de receber esse convite, né? Tão especial, essa responsabilidade tão grande de compartilhar a palavra do Senhor. Então, como eu já citei aqui, nós não temos muitos relatos sobre Isabel. É basicamente isso que nós lemos. Nós sabemos que ela era uma mulher de idade avançada, sabemos que ela gerou João Batista, sabemos que ela era casada com Zacarias e que ela era da descendência de Arão. No mais, nós não temos mais riquezas de detalhes sobre sua vida. E foi onde eu comecei a pensar o que me chamou a atenção sobre a sua vida irrepreensível. Ela e seu esposo, a Bíblia relata isso de forma muito firme, né? Quando a gente lê aqui o texto, a gente consegue perceber a necessidade que Deus teve em permitir que isso fosse relatado, que ambos eram justos aos olhos de Deus, obedecendo de modo irrepreensível a todos os mandamentos e preceitos do Senhor. E aí a gente poderia pensar, ela era uma mulher de idade avançada, uma serva do Senhor, mas não carregava nenhuma tristeza ou amargura, nenhum peso por não ter gerado um filho até aquela altura de sua vida. Eu consigo imaginar que sim, não um peso, mas como toda mulher, ela tinha esse desejo, né, de gerar um filho, de ser mãe, né, de ver a família dela crescer, a descendência dela crescer. Mas o que me fez refletir foi por que essa mulher não vivia amargurada. Vamos pensar sobre nossas vidas hoje. O que é muito difícil para você hoje? O que é o maior problema que hoje você leva diante de Deus e que você pensa assim, só um milagre para que isso aconteça em minha vida? Eu não sei, há fases da vida, às vezes a gente passa por desemprego, uma doença, um diagnóstico muito difícil, um problema familiar, um problema na vida conjugal, eu não sei. Mas o que hoje para você é algo que te causa um peso, que de repente você esteja amargurado
ou amargurada, né, por ainda não ter visto aquilo se realizar e você já ora há tanto tempo. Talvez você já seja também de idade avançada como Isabel e como Zacarias. E ora há 20, 30, 40, 50, 60 ou até mais tempo, clamando ao Senhor por um socorro, pela resposta, pelo seu milagre. O que tem feito você permanecer firme na sua fé até aqui? Para pensar um pouquinho. E talvez, mesmo que você não esteja há tanto tempo diante de uma situação difícil, mesmo que sejam poucos meses ou alguns dias, o que tem te mantido de pé? E a resposta que eu cheguei, depois de analisar exatamente esse texto que nós lemos, ler e reler muitas vezes. Isabel, ela vivia contente, ela tinha contentamento, porque ela tinha uma vida de comunhão com Deus. Se ela tinha uma vida irrepreensível e ela obedecia a todos os mandamentos do Senhor, com toda certeza ela caminhava com Deus. E a resposta está no caminhar com Deus, andar com Deus. A intimidade que ela e seu esposo mantinham com o Senhor. A intimidade com o Senhor é o que nos leva à obediência. Não é verdade? Eu obedeço ao Senhor, eu me esforço em obedecer, porque eu o conheço, porque eu caminho com Ele. E eu desejo agradá-lo, porque eu o amo. E quando eu saio do trilho, eu quero consertar. Você também quer se consertar, porque você sabe que está entristecendo ao Senhor. Então, esse lugar de intimidade que eles mantinham com Deus é o que os sustentava, mesmo já estando em idade avançada e não terem, provavelmente, esperança de que aquele grande sonho fosse realizado. Até porque quando o anjo chega a Zacarias e diz que ele será pai, o que acontece? Ele duvida. Eu também duvidaria. Não daria para imaginar já estar numa idade avançada, né? E imaginar ser mãe novamente. Né? Então, eu duvidaria. E ele, assim como nós, ele também pensou, mas como? Né? E ele, como todos nós, né? Ele duvidou que aquilo fosse possível. E o anjo disse que aquele filho, né? Ele seria bênção, traria alegria para a vida deles, mas certamente ele nem tinha noção do que estava ainda por vir, né? Mas ele recebeu, né, a palavra e Isabel engravidou. Então, a gente percebe o que sustentava esse casal, a comunhão com o Senhor e a gratidão. É impossível caminhar com Deus e não ser grato. Quem caminha com Deus é sempre grato. Quem caminha com o Senhor, quem mantém comunhão com Deus, é sempre grato. Na saúde, por mais difícil que seja, mas consegue agradecer ao Senhor, porque encontra motivos para agradecer. Quando falta o dinheiro está escasso. Quando o emprego não tem, né? Quando ficamos, quem já passou por desemprego sabe, já passei por experiências assim com a minha família, sem saber o que seria de estar agora no mês de dezembro e o desemprego chegou em nossa casa no final do ano. E aí você pensa, como vai ser a nossa vida nessa virada de ano? Como você vai começar o ano com seus filhos na escola, com contas para pagar? São os primeiros pensamentos que vêm, né? Mas
a gente consegue ser grato, a gente caminha com o Senhor, a gente confia que mesmo a gente olhando para os lados, não vendo nenhuma resposta, Ele está com a gente e em algum momento a solução vai chegar. E a gente consegue agradecer. Agora, vocês já perceberam quem é ingrato faz tudo o contrário? O ingrato, a ingratidão, é a atitude de quem não conhece a Deus. E aí a pessoa foca em algo negativo que esteja acontecendo naquele momento e esquece de enxergar todas as outras oportunidades e bênçãos e livramentos que Deus proporciona à sua vida. Então, com Isabel, eu tenho aprendido sobre a importância da santidade, a importância de buscar a santidade, a importância de manter a comunhão com o Senhor. E é a comunhão do Senhor que pode e nos leva a sermos gratos, independente da circunstância. E o terceiro ponto, agora nós vamos ler Lucas, no mesmo capítulo, do verso 26 ao 43. Lucas capítulo 1, 26, do verso 26 ao verso 43. O nascimento de Jesus é predito. No 6º mês, Deus enviou o anjo Gabriel a Nazaré, cidade da Galileia, a uma virgem prometida em casamento, a certo homem chamado José, descendente de Davi. O nome da virgem era Maria. O anjo, aproximando-se dela, disse: Alegre-se, agraciada, o Senhor está com você. Maria ficou perturbada com essas palavras, pensando no que poderia significar esta saudação. Mas o anjo lhe disse: Não tenha medo, Maria, você foi agraciada por Deus. Você ficará grávida e dará à luz um filho, e lhe porá o nome de Jesus. Ele será grande e será chamado Filho do Altíssimo. O Senhor Deus lhe dará o trono de seu pai Davi, e ele reinará para sempre sobre o povo de Jacó. Seu reino jamais terá fim. Perguntou Maria ao anjo: Como acontecerá isso? Sou virgem. O anjo respondeu: O Espírito Santo virá sobre você, e o poder do Altíssimo a cobrirá com a sua sombra. Assim, aquele que há de nascer será chamado Santo Filho de Deus. Também Isabel, sua parente, terá um filho na velhice. Aquela que diziam ser estéril já está em seu 6º mês de gestação, pois nada é impossível para Deus. Respondeu Maria: Sou serva do Senhor, que aconteça comigo conforme a tua palavra. Então, o anjo a deixou. Eu fui até o 38, Eu falei até o 43. Naqueles dias, Maria preparou-se e foi depressa para uma cidade da região montanhosa da Judeia, onde entrou na casa de Zacarias e saudou Isabel. Quando Isabel ouviu a saudação de Maria, o bebê agitou-se em seu ventre e Isabel ficou cheia do Espírito Santo. Em alta voz exclamou: Bendita é você entre as mulheres, e bendito é o filho que você dará à luz. Mas porque sou tão agraciada ao ponto de me visitar a mãe do meu Senhor? Vou continuar até o 45. Logo que a sua saudação chegou aos meus ouvidos, o bebê que está em meu ventre agitou-se de alegria. Feliz é aquela que creu que se cumprirá aquilo que o Senhor o disse. O texto continua e mais à frente ele nos diz que Maria ficou ainda em sua casa por alguns meses, E Isabel teve a oportunidade de cuidar de Maria, de estar ali com ela. E eu pensei nesse coração de Isabel, de acolher Maria. Isabel não tinha ainda certeza, do bebê, sabia que sua prima estava grávida, sabia da promessa do Messias, ficou feliz por ter essa oportunidade, mas abriu
a sua casa, o seu lar, para receber a sua prima. E Deus a usou, o Espírito Santo a usou de forma que ela abençoasse Maria. Então, ali nós temos uma cena de duas mulheres comuns, duas mulheres simples, uma gerando Salvador e outra gerando João Batista, que preparou o caminho para o Salvador, cumprindo ali profecias através dessas vidas de duas mulheres que nós também temos poucos relatos sobre suas histórias, mas que foram escolhidas pelo Senhor para serem instrumentos com propósitos específicos. E aí nós entendemos que Deus, Ele une propósitos. O que Ele fez na vida de Maria e fez na vida de Isabel, tudo foi para cumprir um propósito. E Isabel, ela estava ali à disposição do Senhor, por viver uma vida reta, por manter sua comunhão com Deus, por compreender o que Deus estava realizando em sua vida, ela deixou-se ser usada pelo Espírito Santo. Ela abriu o seu coração. Então, Deus uniu ali duas pessoas que estavam disponíveis para um único propósito. E eu vinha pensando nessa disponibilidade de Isabel. Foi uma leitura que eu fiz, né, sobre a sua vida. E eu fui fazendo essa leitura ao longo de alguns dias. E o dia que eu entendi, que eu cheguei a esse ponto da disponibilidade do coração de Isabel, eu orei e eu disse ao Senhor assim: eu quero estar disponível. Eu quero ter esse coração disponível de Isabel. Eu quero procurar viver uma vida que agrade ao Senhor. Quero acertar. Quero manter uma comunhão com o Senhor. Quero andar contigo todos os dias, caminhar contigo, ser orientada pelo Teu Espírito Santo. Mas eu quero um coração disponível. Eu quero que o meu coração esteja aberto àquilo que o Senhor tiver que fazer na minha vida. E é muito sério quando a gente fala isso para Deus, né? Porque Ele nos prova. E aí, dias seguintes, né? Passaram alguns dias, quando o pastor me enviou a mensagem, eu lembrei disso. Eu falei para o Senhor que eu gostaria, né? Eu quero estar disponível. Eu quero um coração disponível para te servir. Como que eu vou dizer não? Mesmo tremendo, mesmo não tendo hábito, e ser algo novo para mim, mas eu vou aceitar o desafio, porque eu disse para o Senhor que eu queria isso. Então agora eu tenho que ir até onde o Senhor quiser que eu vá. E foi por isso que, quando eu comecei a orar e pensar no que trazer nessa noite, eu falei, eu vou trazer o meu próprio testemunho, aquilo que Deus tem falado ao meu coração. Né? Eu não sei o quanto cada um de vocês, Deus sabe disso, tem se colocado disposto diante do Senhor. Nós estamos encerrando um ano e eu gosto muito de calendário, eu gosto de agenda, eu gosto de planejar minha semana, meu dia e o ano. E eu gosto de mudança de ano. Ah, Elisângela, mas é só uma mudança de calendário. Mas eu gosto do novo. Eu gosto de saber que vai começar tudo de novo e eu tenho a oportunidade de fazer diferente. O que eu errei em 2021, eu quero acertar em 2022, né? E assim todo domingo à noite para segunda-feira, eu gosto das segundas-feiras. Eu acordo muito feliz na segunda-feira e animada para começar a semana, porque eu penso assim, o que eu não fiz na semana anterior, o que eu deixei de fazer por algum motivo, ou o que eu errei
que eu sei que não deu certo, eu quero fazer diferente essa semana, e isso me enche de esperança, de alegria, né, de ânimo para poder recomeçar. E nós estamos agora virando um calendário, hoje é dia 29, e daqui 4 dias nós estaremos no novo ano, um outro mês de janeiro, com algo novo, né, com todo um calendário, se o Senhor nos permitir viver o ano de 2022 todo, né? Teremos mais um ano para servir ao Senhor. E qual é a sua disponibilidade para esse próximo ano? Talvez, né, você esteja com tantos problemas pessoais que pensa que não tem tempo para servir. Ou talvez, durante esse ano, você imagina que não tenha mantido a sua comunhão com Deus como deveria. Porque eu tenho certeza que, assim como eu, vocês também, a gente sabe que a gente poderia ter feito mais. Que a gente poderia ter se dedicado mais, ter orado mais, ter adorado mais. A gente sabe que a gente pode dar o nosso melhor. A gente sabe também quais foram os períodos desse ano que a gente desanimou, que a gente diminuiu o ritmo. Ou muitas vezes você tenha até parado no meio do caminho. Talvez você não tenha sido tão irrepreensível quanto gostaria de ser. E não tenha mantido a sua comunhão com o Senhor, como nós aprendemos aqui com Isabel. Mas é momento de recomeçar. E o Senhor, Ele só quer algo de mim e de você, que é disponibilidade. Deus, Ele só usa um coração disponível. E aí você pode ter muito conhecimento, pode ter muita prática em realizar tantas funções, mas se teu coração não estiver disponível, o Senhor não vai te usar. E é só isso que a gente precisa. Mesmo fraquinhos, mesmo com alguns problemas, mesmo com uma situação muito difícil, mesmo ainda cometendo erros que a gente sabe que a gente precisa se acertar, mas Deus, Ele procura nessa noite um coração disponível. E eu não canto. Quer dizer, eu canto. Canto aqui na igreja, às vezes eu dublo. Sério, às vezes eu só dublo, porque eu não consigo acompanhar os hinos, eu dublo. Eu já participei de coral e de cantata, dublei a maior parte do tempo. Só abri a boca, mas o Espírito estava adorando, né? Mas em casa, o meu marido e os meus filhos, eles acabam tendo que aturar isso, né? Eu cantando. Embaixo do chuveiro, cozinhando. E eu não ia fazer isso, eu não ensaiei para isso, mas eu vou cantar com vocês um cântico que eu cantei ao Senhor no dia que eu fiz essa oração. Eu lembrei desse louvor, é um louvor antigo. Então, se vocês conhecerem, vocês quiserem cantar comigo, vocês podem cantar. E vocês não vão ou prestar atenção na voz da Elisângela. Mas vocês vão fechar seus olhos e vocês vão cantar comigo como uma oração. E se no momento que eu estiver cantando, se você quiser vir aqui cantar comigo e orar comigo, nós vamos orar juntos, né? É uma oração de entrega, você fique à vontade. Pode vir aqui também, tá bom? Ó Senhor, eu quero estar disponível em tuas mãos, minha vida em teu altar, em total consagração. Eu nasci para te servir, sou escravo da tua graça. Vem minha vida dirigir, és oleiro, eu sou barro em tuas mãos. Senhor,
Ó Senhor, Tu és meu Deus, faça em mim, Senhor, segundo o seu querer. Vamos cantar mais uma vez? Geirce, me ajuda. Vamos nos colocar em pé, vamos cantar juntos. E se você quer fazer sua oração de entrega nessa noite, se colocar diante do Senhor, independente de qualquer circunstância, vem aqui orar conosco. No final nós vamos orar juntos. Ó Senhor, eu quero estar disponível em Tuas mãos. Minha vida é Teu altar, em total consagração. Eu nasci para Te servir, sou escravo da Tua graça. Minha vida dirigir, és oleiro, eu sou barro em Tuas mãos. Ó Senhor, Tu és meu Deus, és o oleiro e eu sou barro. Ó Senhor, Tu és meu Deus, faça em mim, Senhor, segundo o Teu querer. Ó Senhor, eu quero estar disponível em Tuas mãos. Minha vida é Teu altar, em total consagração. Eu nasci para Te servir, sou escravo da Tua graça. Minha vida dirigir, és oleiro, eu sou barro em Tuas mãos. Ó Senhor, Tu és meu Deus, és o oleiro e eu sou barro. Ó Senhor, Tu és meu Deus, faça em mim, Senhor, segundo o Teu querer. Faça em mim, Senhor, segundo o Teu querer. Faça em mim, Senhor, segundo o Teu querer. Pai, nós estamos aqui diante do Senhor como aquele vaso que está à disposição do oleiro. Cada um de nós, ó Deus, aqui com as suas dificuldades, com as suas fraquezas, as limitações. Cada um, ó Deus, o Senhor conhece o coração daquele que está em casa nos assistindo, daquele que está sentado, não veio aqui à frente, mas o coração está aberto para o Senhor. E de nós, ó Deus, que estamos aqui na Tua presença. O Senhor sabe, ó Deus, que nós tentamos, muitas vezes nós não conseguimos, nós erramos, nós somos fracos, mas o Senhor sabe que dentro de nós existe um desejo de caminhar contigo, de ser irrepreensível, de viver em santidade. E existe também, ó Deus, em nossos corações o desejo de Te servir, apesar de nós, apesar das nossas limitações. E o que nós queremos dizer para o Senhor, que ainda que ao longo de 2021 nós tenhamos errado, tenhamos diminuído o ritmo, perdido o foco, tenhamos fracassado ou muitas vezes até parado ao longo do caminho. Mas nós queremos fazer diferente. Todos os dias o Senhor nos dá a oportunidade de fazermos diferente, porque todos os dias a Tua misericórdia se renova.
dia, quando nós abrimos os nossos olhos, o Senhor já tinha derramado misericórdia sobre as nossas vidas. E é confiantes, ó Deus, na tua misericórdia, na tua graça, é que nós nos colocamos diante do Senhor, à disposição do teu reino, para sermos como Isabel, para termos um coração disponível a abençoar, independente das circunstâncias. Um coração grato, um coração contente, um coração que te sirva, independente de qualquer situação. Isabel sabia, ela cria no Messias, ela cria na promessa, e ela teve a oportunidade de ver a sua promessa se cumprir em sua vida, na vida de Maria, na vida da sua família, na vida do seu filho. E nós cremos, ó Deus, na maior promessa, é que o Senhor não nos abandonará em nenhum dia de nossas vidas. E isso é o que nós temos certeza, isso é o que nos sustenta. Então nós queremos te dizer, Senhor, que nós confiamos que o Senhor está conosco, como nós cantamos aqui. Não temo o mar, porque o Senhor está no meu barquinho. Nós sabemos que o Senhor está no barco conosco, individualmente e também, ó Deus, com a nossa igreja. Sabemos, ó Pai, que tudo que virá ao longo do próximo ano já foi, ó Deus, planejado pelo Senhor, e que o Senhor irá cumprir as suas promessas na vida da Segunda Igreja Batista em Petrópolis, na minha vida, na vida de cada um que está nesta noite aqui diante do Senhor, na vida do pastor Juraci Bahia e da sua família. O Senhor continuará com eles, guardando, usando, ó Deus, na tua obra, em diferentes lugares, diferentes situações, mas eles continuarão te servindo. E aqui, Segunda Igreja Batista em Petrópolis, continuará também cumprindo a sua missão até o dia da vinda do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Perdoe, ó Deus, os nossos pecados, as nossas falhas, ajude-nos a melhorar. Em nome de Jesus, amém.